Olá, alunos e alunas, tudo bem? Todos aí confinados em quarentena e vamos usar desta ferramenta para poder dar seguimento aos nossos estudos de direito constitucional. Espero que eu consiga, através desse e-mail, ter a mesma efetividade das aulas presenciais. Ainda é uma experiência nova para todos nós, mas tenho certeza que nós conseguiremos atingir os objetivos necessários e conseguir passar o conteúdo que nos cabe para esse semestre, ok? Nessa primeira aula de hoje, nós temos como objetivo tratar o problema do poder constituinte. Tá? Dessa forma, eu procurei trazer o tema do poder constituinte dividido em alguns pontos. O conceito do poder constituinte, principais teorias justificadoras da origem e legitimidade do poder constituinte, características do poder constituinte e o fruto do poder constituinte sob a perspectiva jurídica, bem como os requisitos essenciais de uma Constituição que se deseja que o poder constituinte produza, que é a constituição de um Estado democrático de direito, ok? Então, partimos então para o nosso primeiro tópico, que é o tópico do conceito do poder constituinte. Ora, o poder constituinte, nós temos como conceito dele o poder de organizar o exercício das atividades políticas de uma sociedade. Ou seja, o poder constituinte institucionaliza o exercício do poder político. Ele cria um Estado. E aqui nós reconhecemos como Estado aquela espécie de sociedade organizada de tal modo que o exercício do poder político se encontra restrito às autoridades instituídas pela Constituição ou reconhecidas pela Constituição. Temos como Estado a espécie de sociedade em que há um monopólio do exercício do poder político nas mãos desta autoridade. E reconhecemos como poder político o exercício das funções legislativas, administrativas e judiciais. Então, temos o conceito de Estado, aquele em que somente o próprio Estado, uma única autoridade institucionalizada, é capaz de realizar o exercício deste poder político. Tá? Então, nós podemos dizer que o poder constituinte é um poder pré-jurídico. Ele é um poder que emerge da própria sociedade, do próprio povo. É a capacidade de seres viventes em uma determinada sociedade de impor e de reconhecer quem é que vai exercer o poder político, dando a ele legitimidade. Então, ele é algo que antecede a criação do direito. Ele é o primeiro ato que realiza a criação do direito. Então, podemos dizer que o poder constituinte é um poder de fato, é um poder que não se coloca como decorrente de qualquer espécie de norma jurídica. E há algumas teorias que tentaram explicar esse fenômeno ontológico do direito, de dizer como surge o direito propriamente dito. E, obviamente, são centenas de teorias, mas nós temos 3 posições clássicas sobre as teorias do poder constituinte, que tentaram justificar a origem e a legitimidade do exercício deste poder. São posições trazidas por 3 grandes pensadores que não foram exatamente contemporâneos, mas que ao longo do tempo vieram desenvolvendo esta teoria do poder constituinte. O primeiro deles foi um padre revolucionário francês chamado Emmanuel Joseph Sieyès. Tá? Ele participou do processo revolucionário francês ativamente, e ele, por ser um padre, ele reconhecia a existência de um direito natural, de um direito pré-jurídico, de um direito metajurídico, quando reconhecemos o direito positivo. Ele era declaradamente um justnaturalista. E também, como a grande maioria dos iluminados da Revolução Francesa, também era adepto da teoria contratualista, de que a sociedade se fundava através de um pacto social em que todos reconheciam a necessidade de se sujeitar a uma autoridade maior, chamada de Estado. Tá? O Abad Sieyès dizia que
o direito natural, né, de base divina, de certa maneira, garantia a todos os seres humanos, né, que tivessem o direito de participar da formação deste contrato social. Então ele reconhece que cabia ao povo, né, o direito de elaborar um texto constitucional e de definir as bases do exercício do poder político numa determinada sociedade. É sempre importante dizer que, embora justnaturalista e que tenha esse viés humanitário, naquele momento histórico, a ideia de povo era uma ideia limitada. Não é a mesma ideia de povo que nós temos hoje, de reconhecer de maneira universal todos os seres humanos capazes como cidadãos, né? Naquela época ainda se pensava que o povo era as pessoas com papel social relevante, aqueles que contribuíam efetivamente para a formação da sociedade, né? E por isso, né, o Abad Sieyès, ele tem a sua teoria fundada no terceiro estado, né? O que seria o terceiro estado? O estado emergente pela burguesia, que também desejava tomar pé na condução do poder político. Então, o livro dele, né, que é o que é o terceiro estado, traduzido livremente para o português, e que reflete basicamente o termo original em francês, ele defende a presença do poder do terceiro estado na contribuição da elaboração de uma norma constitucional que vai definir o papel de cada uma das autoridades legitimadas ao exercício do poder político e também impondo limites ao exercício deste poder, né? Então é bastante interessante que essa teoria, né, do Sieyès, ela traz o terceiro estado, ela traz a burguesia a participar efetivamente do processo constitucional. Porque até então, né, como a gente vai ver um pouco mais adiante, o conceito de Constituição ele não estava diretamente relacionado a um conceito de norma jurídica. Constituição era o documento que garantia a legitimidade do exercício do poder. Era o documento que revelava quem era habilitado a exercer o poder político. E na grande maioria das vezes, estes textos constitucionais eram outorgados, eram ditos pelo próprio soberano, que no corpo do texto estabelecia, reafirmava o seu poder de exercício do poder político e se comprometia politicamente com a observância de determinados valores, com a observância de determinados direitos. Então podemos dizer que o termo Constituição ele surge num contexto do absolutismo, né, no contexto do absolutismo que migra para o absolutismo esclarecido, né, em que os soberanos sentem a necessidade de fazer um documento que ao mesmo tempo reafirme a sua autoridade e que estabeleça um compromisso de como essa autoridade, como esse poder político será exercido. O Abad Sieyès diz ótimo, ele não, embora fosse um revolucionário francês, neste livro a teoria dele era a de garantir com que o terceiro estado contribuísse na elaboração deste documento que ordenaria o exercício do poder político. Tá? Então essa é a primeira teoria que procura explicar o poder constituinte. E é um livro bastante interessante, nós temos várias edições em português, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. É um livro bem, na verdade é um panfleto quase, um livro muito didático, com uma linguagem, as traduções em português com uma linguagem bastante acessível e bastante tranquila de ser lido. Então, eu recomendo fortemente a leitura, um livro pequeno, um livro rapidamente pode ser apreciado por vocês. A segunda posição clássica que tenta explicar o poder constituinte, né, é a posição de um alemão, né, chamado Ferdinand Lassalle. Veja que ele viveu um pouco depois, né, do Sieyès, né? Ele vem na sequência do Sieyès, pós-Revolução Francesa, já com a consolidação, né, dos estados pós-absolutismo. Ele era um sociólogo, né? Então não era um jurista, ele procurava entender a Constituição sob uma perspectiva social, né? Então ele não tinha essa preocupação que nós hoje temos como juristas de eficácia normativa das normas constitucionais, né? Da eficácia jurídica das normas constitucionais.
E o que ele fez foi fazer uma análise, dizer o que é uma Constituição válida, o que é uma Constituição legítima, como que o exercício do poder constituinte legitima um instrumento constitucional. E o Lassalle, ele diz o seguinte, que a Constituição ela deve necessariamente refletir os interesses dos fatores reais de poder. Ou seja, nada adianta que se tenha uma Constituição linda e maravilhosa que estabeleça direitos de classes que não tenham efetivamente um poder social efetivo. Né? Isso acontecia muito na época do despotismo esclarecido, em que as constituições eram maravilhosas sob o ponto de vista de reconhecimento de direitos, mas essas constituições não traziam instrumentos para que esses direitos fossem efetivamente garantidos. E o Lassalle, como um sociólogo, ele não vai pensar em ferramentas jurídicas de sofisticar o objeto constitucional para que as suas normas sejam efetivamente cumpridas. O que ele vai estudar é saber quando que uma Constituição vai ser legítima. Então ele vai dizer, primeiro, o povo, ou quem quer que seja, tem que encontrar uma posição de autoridade social e, diante dessa sua autoridade social, ele vai imprimir e exigir na Constituição que os seus direitos sejam estabelecidos. Fala, de nada adianta a preservação de direitos no texto constitucional se a sociedade não refletir o poder dos direitos das pessoas cujos direitos estão protegidos na Constituição. Então, da mesma forma que o Lassalle afirma a necessidade do terceiro Estado de ter os seus direitos garantidos na Constituição como um direito natural, né? O Ferdinand Lassalle, que era um sociólogo de viés socialista, vamos dizer assim, ele pregava que o povo, antes de reivindicar a participação no processo constituinte, que ele deveria efetivamente tomar um poder efetivo, né? Que deveria haver, o povo deveria se organizar para que de fato pudesse ser ouvido nos processos constituintes. Então ele dizia o seguinte, a Constituição deve ser necessariamente uma consequência do status social vigente. Não adianta nada eu ter uma Constituição que não reflita efetivamente as relações de poder de uma sociedade. Então ele fala, não adianta nada a Constituição trazer direito dos trabalhadores se os trabalhadores não estiverem devidamente organizados do ponto de vista social para exigir o cumprimento dos seus direitos, porque os direitos esculpidos na Constituição sem o amparo de um poder efetivo na sociedade seria apenas uma folha de papel, e uma folha de papel não é capaz de garantir direitos. Então essa posição é do Ferdinand Lassalle, um sociólogo de viés socialista, que convida o povo para que o povo efetivamente se organize em sindicatos, se organizem de maneira a poder impor no processo constitucional a garantia dos seus direitos. Tá? E por fim, nós vamos ter um pensador mais contemporâneo nosso, né? Que você já deve ter ouvido falar nele, é um jurista muito importante do século passado, produziu no século passado uma obra constitucional relevante que inspirou os grandes juristas da sua época, inclusive os brasileiros, que é o Conrad Hess. Né? O Conrad Hess viveu aí no século passado, né? Então viveu a Primeira Guerra Mundial e produziu seu trabalho na segunda metade, vamos dizer assim, que a contribuição dele para a ciência do direito veio predominantemente durante a segunda metade do século XX. Né? Então, como vimos, é o primeiro, vamos dizer, jurista relevante a tentar explicar a legitimidade do poder constituinte. E o Conrad Hess, né, ele tem uma visão um pouco diferente da visão do Lassalle. Né? Enquanto que o Lassalle ele diz que eu preciso primeiro ter a sociedade organizada para, então, ter os direitos incorporados na Constituição, então o poder vem antes do direito, né? Ou o direito vai ser um mero reflexo do poder social vigente, o Conrad Hess reconhece que determinadas categorias que não têm acesso ao poder devem ser prestigiadas pelo direito como forma de se transformar a sociedade. Né? Então, o Conrad Hess, pela primeira vez, ele pensa a Constituição como um fenômeno de transformação social. A Constituição deve levar em conta as desigualdades viventes, as desigualdades presentes na sociedade
E justamente por reconhecer a hipossuficiência de determinadas classes ou categorias, esses direitos devem estar trazidos na Constituição para que a Constituição ou o Estado institucionalizado por esta Constituição caminhe no sentido de integrar estes direitos. Tá? Então, a preocupação do Hess, ele vai dizer, olha, diferentemente do que diz o Lassalle, de que o que vai sustentar efetivamente os direitos, né, de todos, que é o fator social, o fator de ser um efetivo fator poder social, ele diz que o que vai sustentar os direitos constitucionais universais e garantindo a todas as categorias é efetivamente a própria normatividade da Constituição. Ou seja, a Constituição deve ter expedientes de garantir a eficácia jurídica dos seus dispositivos. Ou seja, uma forma de exigir daquele que está exercendo o poder político o cumprimento da norma constitucional. Né? Então veja, neste momento, o Conrad Hess coincide, né, com uma tendência da teoria constitucional da segunda metade do século passado de elevar a Constituição à categoria de norma jurídica, porque até então as constituições eram meros compromissos sociais, compromissos políticos. Os soberanos ou aqueles que detinham o efetivo poder, fatores reais do poder declaravam determinados direitos, mas esses direitos não podiam ser exigidos com base na própria Constituição por procedimentos institucionalizados. Tá? Então, o Hess, na linha, né, desse pensamento da teoria da Constituição como norma, ele diz o seguinte: a Constituição deve não apenas trazer direitos a categorias hipossuficientes ou a todos, né, inclusive as categorias hipossuficientes, mas trazer também mecanismos que garantam a efetividade dessas medidas. Né? Por exemplo, controle de constitucionalidade. As constituições têm que ter mecanismos de controle de constitucionalidade para fazer com que eventuais desvios daqueles que exerçam o poder sejam reprimidos e ajustados para garantir a finalidade da Constituição. Tá? Então, isso que o Hess coloca, depois o Canutilho mais à frente desenvolve, outros pensadores também alemães vão desenvolver, no sentido de reconhecer a Constituição como uma Constituição dirigente, como uma norma que tem como finalidade alterar o contexto social e não apenas preservar o status quo. Tá? Então, veja, o diálogo entre o Lassalle e o Hess. Né? O Lassalle também pretende uma alteração social, mas ele pretende a alteração social por uma revolução social, de que as pessoas se organizem e que reivindiquem os seus direitos. E o Hess tem uma visão, vamos dizer, mais assentada, mais institucionalizada, em dizer, olha, a Constituição deve trazer caminhos para o estabelecimento e garantia do direito de toda a sociedade. Tá? Então, essas são aí as três grandes posições, as três grandes teorias que procuram explicar, né, a legitimidade do poder constituinte. Tá? No nosso próximo ponto, né, nós vamos falar das características do poder constituinte. Que bicho é esse, né? O que é efetivamente o poder constituinte? Nós já dissemos, é o poder de estabelecer um Estado. Mas como é que ele se apresenta? Quais são as suas características? Né? A primeira característica dele é de que ele é inicial, ou seja, ele não se funda em nenhuma outra norma jurídica anterior. Né? Ele é a primeira norma jurídica de um determinado Estado. Não há nada que o condicione, não há nada que o legitime do ponto de vista jurídico. Ele é um fenômeno de fato, ele é um fenômeno que se estabelece, que tem como objetivo pôr um Estado novo. Né? Então, a primeira característica do poder constituinte é a sua inicialidade, é que ele funda o ordenamento jurídico, ele funda o Estado que pretende constituir e, por isso, ele não está vinculado a nenhuma realidade ou a nenhuma norma que o anteceda. Seja qual for a teoria que busque explicá-lo, todas elas vão reconhecer a inicialidade, né, do poder constituinte. Segunda característica do poder constituinte é a sua autonomia. Né? Quem exerce o poder constituinte não está vinculado a nenhuma outra autoridade. Né?
ele é autônomo por si mesmo. Aqueles que exercem o poder de pôr uma Constituição, de estabelecer uma Constituição, né, não estão vinculados a qualquer outra espécie de autoridade interna ou externa, jurídica ou social, né? Ele é absolutamente autônomo, tá? Ou seja, uma Constituição se coloca e o poder constituinte se realiza na medida em que alguém, né, propõe um texto e este texto é reconhecido como legítimo pela sociedade que ele pretende reger. Pode ser tanto por meio de uma outorga, né, em que uma autoridade ou uma liderança política social ofereça um texto e a população reconheça aquele texto como legítimo ordenador daquela sociedade, né? Então, ou, né, que seja por um processo mais democrático, né? No Brasil mesmo nós tivemos vários exemplos de manifestações diversas do poder constituinte. Tivemos lá em 24, né, a Constituição Imperial Brasileira, ela foi outorgada por Pedro II, né? Embora num contexto bastante interessante, porque em princípio o Brasil pretendia ter uma Constituição proclamada, né, uma Constituição elaborada por uma Assembleia, mas essa Assembleia foi composta por voto censitário e não era reconhecido todo o povo como legitimado para escolher os constituintes, o que deu origem a uma Assembleia Constituinte bastante garantidora dos direitos das classes dominantes, e Pedro II, Pedro I, obviamente, né? E Pedro I, ao reconhecer que o produto da Constituinte de 23 traria uma Constituição que lhe colocaria em apuros, né? Porque era uma Constituição que não garantia os interesses do Estado brasileiro como um todo e, ao mesmo tempo, poderia enfraquecer o seu poder como imperador, ele dissolve a Assembleia Constituinte de 23 e outorga uma Constituinte em 24, uma Constituição de 24, inclusive, que dizem mais humanista e mais garantidora de direitos do que os próprios direitos do que o próprio texto que vinha caminhando na Constituinte de 23. Né? Então, ou seja, a Constituição outorgada foi uma Constituição mais liberal, foi uma Constituição mais prestigiadora de direitos do que o que se ensaiava produzir a Constituinte de 23. Né? De qualquer modo, nós vamos ver mais adiante que a Constituição de 24 não pode ser considerada como uma norma jurídica porque não tinha expedientes de garantir com que o imperador efetivamente cumprisse os compromissos constitucionalmente assumidos. Tá? Depois disso tivemos lá em 1891 uma Constituição proclamada, né? Depois tivemos em 34, né, outra Constituição proclamada, né? Em 37 uma Constituição outorgada, 46 outra Constituição proclamada por Assembleia Constituinte, né? E em 88, né, vamos nem falar das constituições do regime militar, né, as constituições de 67, com a emenda constitucional de 69, que foram outorgadas por uma junta militar, e depois, 88, uma nova Constituição proclamada por uma ampla Assembleia Nacional Constituinte. Então, estamos aí, né? Então, primeiro, a Constituição ela é inicial, ela é autônoma, né? E ela é juridicamente ilimitada, né? Pelo próprio fato de ser inicial, ela é juridicamente limitada. Ou seja, não existe parâmetros para a elaboração de uma Constituição. Aquele que exerce o poder constituinte poderá colocar no texto da Constituição aquilo que bem entender, desde que aquela Constituição, ao final, seja efetivamente reconhecida como a norma regente daquela sociedade. Esse reconhecimento pode ser um reconhecimento voluntário ou pode ser um reconhecimento que se impõe com a força, né, se quem elaborou a Constituição detiver meios de força para garantir a normatividade e a efetividade desta Constituição. Tá? Quando a gente fala que ela é juridicamente ilimitada, né, não significa que ela não encontre limites sociais. Né? Obviamente, se um grupo toma o poder para impor uma Constituição, ou para elaborar uma nova Constituição, para inaugurar uma nova ordem jurídica, é óbvio que aquele que está exercendo esse poder, né, está, ou melhor, em última análise, redigindo esta Constituição,
o faça de acordo com quem legitima o exercício deste poder. Então ela vai ter uma conexão político-social, mas não uma conexão jurídica. Não há uma forma pré-estabelecida para se exercer o poder constituinte, né? Seja com relação ao procedimento, ou seja com relação ao resultado da norma que ele vai propor, né? O poder constituinte é absolutamente ilimitado do ponto de vista jurídico. Poderá impor no texto constitucional aquilo que é bem entender. Eu queria fazer uma sugestão, depois eu coloco lá nas anotações de aula e disponibilizo para vocês, né, o texto, né? Tem um texto de um jurista argentino chamado Genaro Carrió, né? Um filósofo do direito bastante conhecido, que ele tem um texto interessantíssimo num livro dele sobre linguagem jurídica, em que ele explica, ou melhor, ele explica o fenômeno do poder constituinte originário, né, da criação de uma nova Constituição, rompendo com um regime anterior, através de uma suposição, né? Que ele conta uma história que ele, como um jurista X, né, recebe no seu gabinete a consulta de alguns generais que consultam a ele qual é o expediente jurídico para se elaborar uma nova Constituição e romper com o sistema constitucional anterior. Então é um texto bem humorado, interessante do Genaro Carrió, que eu vou disponibilizar para vocês. Está em espanhol, mas é bem tranquilo, né, de ser lido. Tá, ok? Então temos aí essas três características do poder constituinte originário: inicial, autônomo e juridicamente ilimitado. Ok? Bom, que espécie de Constituição o poder constituinte pode elaborar? Tá? E aí aqui, né, eu quero fazer algumas observações. Quando a gente fala em Constituição, né, em geral nós estamos nos referindo a um texto nominado Constituição. Né? E esse texto nominado Constituição que organiza, que estabelece, que revela quais são as autoridades, quem são as instituições legitimadas para o exercício do poder político. Então, como nós já falamos, esse termo Constituição ele começa a surgir no contexto da teoria do Estado no despotismo esclarecido, durante o despotismo esclarecido, em que alguns monarcas, né, reconhecendo a fragilidade da sua permanência no poder, resolvem elaborar constituições reconhecendo o seu próprio poder político, né, confirmando o seu próprio poder político e, ao mesmo tempo, assumindo compromissos sociais, né, compromissos com a sociedade. Então, nós vamos ver lá na Carta Constitucional que ela vai estabelecer: o rei é o representante de Deus na terra e a ele cabe o exercício do poder político. No entanto, no exercício do poder político, o rei se compromete a prestigiar a sociedade, a propriedade privada, ele se compromete a não estabelecer impostos sem a aprovação de um parlamento e assim por diante. No entanto, estas constituições, né, que surgem lá no despotismo esclarecido e que até hoje, né, alguns estados ainda adotam essa modalidade de uma constituição que é mera declaradora de direitos, né, elas não efetivamente se apresentam como uma norma jurídica. Porque o que é uma norma jurídica? Norma jurídica é uma imposição de conduta garantida pelo Estado. A norma jurídica se diferencia da norma política, da norma social, da norma religiosa, né, da norma moral, pela qualificação de ser ela passível de ser imposta, inclusive com força coercitiva, pela autoridade estatal. Não existe norma jurídica que não possa ser garantida pelo Estado. Ora, professor, mas a Constituição é a norma que cria o Estado e que regula o exercício do poder pelo próprio Estado. Como é que eu posso, a norma que se direciona ao Estado, que se direciona ao poder político, garantir com que o Estado cumpra a própria Constituição? Né? Como é que eu posso, ao mesmo tempo, ter o destinatário e o garantidor da norma na mesma pessoa, né, que é o Estado? Tá? Então,
o fenômeno, né, jurídico, né, e a ideia do poder constituinte originário sob a teoria da Constituição como norma jurídica parte do pressuposto de que Constituição, sob a perspectiva jurídica, é apenas aquele instrumento que, ao estabelecer o funcionamento do Estado, estabelece também mecanismos que garantam o cumprimento dos dispositivos constitucionais. Então, nós vamos ter duas espécies de Constituição. Constituições que são apenas chamadas de Constituição, que eu vou chamar aqui de constituições nominais, né? De constituições figurativas, constituições que são chamadas de Constituição, mas são meros compromissos políticos, não são Constituição do ponto de vista norma que tenha o Estado garantidor do seu cumprimento, né? E vou ter, paralelamente, constituições que são consideradas como normas jurídicas, né? Então, podemos dizer que essas constituições nominais, né, não são dotadas de força normativa, né? Não são dotadas de força normativa jurídica, né? Ela não tem mecanismo de que, se o detentor do poder, se o exercente do poder se desviar dos mandamentos constitucionais, de como fazer com que esses mandamentos sejam efetivamente cumpridos, né? Não há mecanismo de garantias que garantam os eventuais desvios dos seus mandamentos, tá? São meros compromissos políticos, né? É um compromisso que aquele que exerce o poder faz com a sociedade, né? Ou um soberano individual ou uma oligarquia, né? Ele vai dizer, olha, reconheçam-me como efetivo detentor do poder político, porque eu, como detentor do poder político e exercente do poder político, me comprometo a resguardar a propriedade privada, me comprometo a não estabelecer tributos que sejam de caráter confiscatório, né? E esse compromisso é um compromisso meramente político, porque se o soberano ou a oligarquia que impõe essa Constituição não cumprir estes compromissos, a Constituição não tem remédios institucionais para a garantia das suas imposições, né? E, né, a Constituição, né, nesse sentido, ela se resume na afirmação da autoridade do próprio soberano, né? Então, a Constituição não é uma norma jurídica, mas ela é um mero instrumento que garante que o soberano é o efetivo detentor do poder político e o efetivo exercente, né, deste poder. Então, há inúmeros estados, né, que a gente vai dizer, a Constituição na Venezuela, há a Constituição na Venezuela, mas nós podemos dizer que na Venezuela a Constituição é uma norma jurídica? Não, porque os mecanismos, a Constituição da Venezuela não conseguiu estabelecer mecanismos institucionais eficientes para a garantia do cumprimento do texto constitucional. Tá? Da mesma forma, se a gente falar a Constituição de 1824 no Brasil era norma jurídica, ela regrava a sociedade. De fato, ela estabelecia expectativas de conduta, determinações ao poder político. Mas se o soberano deixasse de cumprir os mandamentos da Constituição, não havia mecanismos institucionais de exigi-lo ao cumprimento da Constituição. O que se esperava era que, se ele se desviasse da Constituição, a única forma de se reconduzir a ordem era por meio de uma revolução e tirá-lo do poder e elaborar uma nova Constituição. Porque, embora a nossa Constituição de 1824 trouxesse lá uma gênese de juridicidade, de freios e contrapesos, porque estabelecia de maneira bastante clara a separação dos poderes, ao final ela instituiu um poder moderador que dizia que no conflito entre os poderes o imperador dizia qual é a última palavra. Então, nesse sentido, se ele não estava, né, se ele podia a qualquer tempo julgar os próprios atos conforme a Constituição, é o mesmo que dizer que ele não se submetia necessariamente, né, à Constituição. Certo? Então, temos aí essa espécie, né, de Constituição, e para nós juristas a gente tem que ter cuidado de saber, quando a gente fala em Constituição, se nós estamos falando de Constituição norma jurídica ou se nós estamos falando em Constituição meramente nominal do ponto de vista jurídico, um mero compromisso político, uma mera reafirmação de um determinado poder com a assunção de determinados compromissos. Ok? Já, né, a Constituição que institui um Estado democrático de direito, né,
E aí que está, né, o Estado democrático de direito, que significa? Significa que o Estado, ou quem exerce o poder político, está submetido também ao direito. Ele não é só fonte emanadora de direito, mas ele é sujeito passivo do direito. O direito incide sobre ele, né? Ele decorre, né, essa espécie de Constituição da teoria da Constituição como norma jurídica, né? Uma teoria que ganha força no século passado, em meados, na última metade, né, do século passado, de que a Constituição deve ser uma norma jurídica. Antes de mais nada, ela deve ter condições de garantir a própria juridicidade, né? Ela deve ser dotada de eficácia, né, trazendo mecanismos que, por vias institucionais, garantam o cumprimento estrito dos seus mandamentos. Tá? Ela legitima e limita efetivamente, do ponto de vista jurídico, o exercício do poder político, né? Então, Constituição como norma. Então, poder constituinte, ele vai institucionalizar o exercício do poder político pelo Estado. No entanto, ele pode institucionalizar num contexto de um Estado autoritário, de um Estado em que quem exerce o poder não encontra limites jurídicos para o exercício desse poder, ou ele pode instituir um Estado em que aquele que exerce o poder político encontra-se sujeito à observância das próprias normas constitucionais, na medida em que a própria norma constitucional estabelece mecanismos de controle do exercício, né, do poder político. Ok? Bom, mas o que é preciso que uma Constituição, né, apresente para que ela seja efetivamente uma Constituição de um Estado democrático de direito? Certo? Quais são os requisitos que o poder constituinte precisa apresentar? Então, veja só, né? Aqui, quando a gente está falando de poder constituinte, nós vimos que o poder constituinte ele é autônomo, como nós dissemos, ele é inicial e ele é juridicamente limitado. Então, aquele que vai exercer o poder político, ele pode escolher que tipo de Estado que ele vai fazer, que tipo de Estado que ele vai estabelecer. No entanto, se ele optar pela a instituição de um Estado democrático de direito, tá certo? Quando ele faz essa opção de estabelecer um Estado democrático de direito, ele necessariamente se limita, né? Então, ao optar pelo Estado democrático de direito, ele já está obrigatoriamente colocando a si mesmo determinadas limitações. Porque para ser um Estado democrático de direito, a Constituição deve trazer determinadas características, determinados elementos que, sem os quais ele não será capaz de constituir um Estado democrático de direito. Pode até ser nominalmente chamado de Estado democrático de direito, mas não dará ao texto constitucional a garantia de que o seu descumprimento, né, será tutelada por mecanismos previstos na própria Constituição. Tá? Outra coisa que a gente pode discutir é a ideia de Estado democrático de direito, se ela é um pleonasmo, ou seja, se democrático e de direito estão necessariamente associadas, ou se eu posso ter um Estado de direito que não seja democrático, e se eu posso ter um Estado democrático que não seja... Desculpa, pessoal, o home office aqui fez tocar o telefone. Bom, deixa eu pôr no mudo aqui, senão vai atrapalhar a gente de novo, né? Na sala de aula eu sempre lembro de desligar e aqui me pegou. Bom, como eu vinha dizendo, né, ele vai optar, né, por um Estado democrático de direito ou não, e se optar pelo Estado democrático de direito, ele vai ter que ter alguns elementos que garantam a normatividade, a juridicidade da própria Constituição, né? E estamos discutindo se pode ter o Estado democrático de direito ou se pode haver o Estado democrático que não seja de direito, se pode haver o Estado de direito que não seja democrático. Na minha compreensão, são indissociáveis. Só há razão de se ter um Estado de direito aquele que reconhece que quem exerce o poder político não é o próprio detentor do poder político. Portanto, o detentor do poder político é o povo. Então, democrático. O Estado democrático de direito, porque o povo é detentor do poder e quem exerce o poder o exerce em nome do povo nos termos da Constituição.
Da mesma forma, não pode haver Estado democrático que não seja de direito, porque se eu exerço por representação, é importante que eu tenha os limites dessa representação, e é a própria Constituição que vai estabelecer os limites dessa representação. Então, a teoria do direito constitucional como norma jurídica, né, tenta trazer alguns elementos essenciais que, de certa maneira, condicionam o exercício do poder constituinte originário. Se o poder constituinte originário se declara democrático, de estabelecer uma sociedade democrática, de estabelecer uma sociedade regida por uma Constituição, obrigatoriamente ele deverá esculpir no texto constitucional esses elementos mínimos garantidores da normatividade da Constituição. Tá? O primeiro deles, se é democrático de direito, é o reconhecimento de que o povo é o efetivo detentor do poder político. Né? Então a nossa Constituição de 88, se a gente for ver lá já no artigo 1º, né, vai dizer que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, ou seja, já revela já no artigo 1º que o objetivo do Constituinte de 88 é fundar um Estado democrático de direito, né, e né, que vai ser exercido nos termos da própria Constituição. Então, a primeira coisa que uma Constituição democrática de Estado de direito deve ter é o reconhecimento efetivo do povo como efetivo detentor do poder político. Tá? Mas não adianta ele reconhecer que o povo é o efetivo detentor do poder político e dizer que o imperador exerce em nome do povo, né? Que quem exerce, exerce por uma questão de fato e não uma questão de direito. Né? É necessário que aqueles que exerçam o poder político, né, de maneira direta ou indireta, tá, sejam legitimados por um processo jurídico constitucional. Né? O que é que faz o rei rei? O que faz o rei ser rei é uma situação de fato, de que em determinado momento ele foi colocado como rei e vai permanecer rei e a sua dinastia vai continuar governando uma determinada sociedade. Mas o que é que faz o presidente de um Estado democrático de direito? O que é que faz alguém ser presidente do Estado democrático de direito? A submissão a um procedimento constitucionalmente previsto de consulta popular que garantiu a legitimidade para o exercício deste cargo. Né? Então, uma Constituição democrática de Estado de Direito, a primeira coisa que ela tem que trazer são mecanismos de participação popular nas decisões do Estado, seja para a escolha dos seus representantes, ou seja, com mecanismos de democracia direta. Né? No caso do Brasil, nós temos aí essa espécie de Constituição que estabelece o que alguns doutrinadores chamam de democracia participativa, né? A democracia que é, por excelência, indireta, mas reserva ao povo alguns instrumentos para o exercício do poder político, né? Como o plebiscito, o referendo, iniciativa popular, né? Embora bastante limitados esses instrumentos. Você vê que o Brasil previu o referendo, previu o plebiscito, mas não estabeleceu como obrigatórios em determinadas circunstâncias. Então, nós temos aí esses mecanismos quase que adereços constitucionais muito pouco utilizados. Tá? Então, a primeira coisa é ter mecanismos de participação popular nas decisões do Estado. E mais, né? Se o Estado é republicano, né? Se nós reconhecemos o Estado como um Estado republicano e a Constituição pretender estabelecer um Estado republicano, nós temos que incorporar no texto constitucional os princípios republicanos. Dentre eles, o primeiro de todos, né? Que é a alternância no poder. Então, o mecanismo da participação popular, ela não pode ser o mecanismo de uma participação popular no momento inicial e nunca mais haver uma interferência do povo na escolha dos seus representantes. Isso tem que ser recorrente, sazonal, periódico, de tempo em tempo, o povo ser questionado para a composição dos seus representantes. Até porque o Estado democrático é do povo vivente, é do povo que está se submetendo naquele momento à autoridade do Estado. E eu não pode, uma geração anterior, definir quem será o governante das gerações subsequentes. Por isso, a periodicidade do voto, a periodicidade de um processo de mecanismos, né, de escolha dos seus representantes. Quais são os mecanismos? Cabe ao Poder Constituinte uma ampla discricionariedade de eleger qual será o sistema eleitoral e qual será o sistema de participação do povo na condução
das decisões do Estado. Né? Então, no caso brasileiro, nós temos lá o presidencialismo com voto proporcional por lista aberta, e em outros estados nós temos voto distrital ou lista fechada, e varia de estado para estado a maneira como o Poder Constituinte vai organizar esses mecanismos. O fato é que, obrigatoriamente, deve haver mecanismo de participação popular nas decisões do Estado. Segundo requisito, reconhecimento da Constituição como norma jurídica. Né? Lembra que nós falamos lá, né? Não basta que seja o povo, mas se o povo delega o exercício do poder político a determinadas autoridades, essas autoridades devem cumprir o que a Constituição estabelece, seja do ponto de vista formal, pelos procedimentos do exercício do poder político, seja do ponto de vista material, né? Pelo conteúdo das decisões a serem feitas pelos governantes. E para isso, nós precisamos, nada mais nada menos do que separação dos poderes e mecanismos de freios e contrapesos. Não basta a mera separação dos poderes e não basta mecanismos de freio de contrapeso se não houver autonomia entre os poderes mutuamente controlados. Então, a primeira coisa que tem que ter é separação dos poderes e mecanismos de freio de contrapesos, ou seja, um sistema de controle de constitucionalidade. Tá? Terceira condição, o reconhecimento da supremacia da Constituição sobre os exercentes do poder político. Ou seja, quem exerce o poder político não pode alterar o próprio texto da Constituição, certo? Quem exerce o poder político, deixa eu me colocar para o outro lado aqui. Quem exerce o poder político, né, não pode alterar o texto da Constituição. Né? A Constituição deve ser rígida. E ser rígida não significa que ela não pode nunca ser alterada. Obviamente que ela vai ter que se adequar aos momentos sociais em que ela pretende regular. Né? Não se pretende que uma geração do hoje imponha uma Constituição para gerações do porvir eternamente. É necessário que as próximas gerações possam efetivamente adaptar o texto constitucional às suas respectivas realidades. No entanto, este procedimento de alterar o texto da Constituição deve ser um procedimento mais complexo do que o procedimento ordinário do exercício do poder. Então, por exemplo, se o Legislativo, para produzir uma norma ordinária, ele precisa de maioria simples, e para produzir uma norma complementar à Constituição, ele precisa da maioria absoluta dos membros, os procedimentos para reformar a Constituição devem ser mais complexos do que estes procedimentos para o exercício regular do poder político. E também cada Constituição, né, vai tratar de definir os procedimentos para a alteração do seu próprio texto. É o que os doutrinadores chamam de poder constituinte reformador ou poder constituinte derivado da própria Constituição. Este poder constituinte reformador e o poder constituinte derivado da Constituição obrigatoriamente deve observar procedimentos mais complexos do que os procedimentos ordinários de exercício de poder. Por quê? Se eu que exerço o poder posso, com os mesmos poderes, alterar a norma que limita os meus poderes, é o mesmo que dizer que os meus poderes são ilimitados. Então, obviamente que para alterar a Constituição é necessário um procedimento excepcional, necessário um procedimento mais custoso do ponto de vista político. Então, apenas para adiantar o que nós veremos na próxima aula, quando tratarmos do poder constituinte derivado no contexto da Constituição brasileira, no Brasil, né, para aprovar uma emenda à Constituição, além de se ter uma limitação dos autorizados a dar início a este procedimento, né, e de estabelecer momentos adequados para que esta reforma possa acontecer, a aprovação do texto da emenda à Constituição deve passar pela aprovação de 3/5 dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional em 2 turnos. Né? Então, se para a lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta, para aprovar uma emenda à Constituição é necessária uma maioria qualificada, como diz a doutrina, de 3/5 dos membros de cada uma das casas. Ou seja, não é fácil obter, né? Embora nós já tenhamos mais de 100 emendas à Constituição, é um custo político um tanto quanto relevante ter-se aprovação de 2/3 de 3/5
de cada uma das casas do Congresso Nacional em 2 turnos, né, de votação. Tá? Então, está aqui, né, uma outra característica é que a Constituição tem que ser rígida, ela não pode estar disponível àquele que exerce o poder político, que é o destinatário direto das normas constitucionais. E, por fim, né, a Constituição, por ser um Estado democrático, né, ela tem que prestigiar o efetivo beneficiado da existência do Estado, né, que é a pessoa humana. Né? O Ataliba Nogueira tem um clássico livro, né, o professor Ataliba Nogueira chama O Estado não é meio, não é fim. O Estado é meio, não é fim. Né? Ou seja, o Estado é um instrumento, é um artifício, né? Assim como a Constituição, são artifícios humanos para que nós tenhamos uma convivência e, consequentemente, uma vida mais digna para todas as pessoas. Então, uma Constituição de um Estado democrático de direito necessariamente deve trazer um rol de direitos e garantias fundamentais relacionados à proteção à dignidade das pessoas humanas. E estes direitos e garantias, né, são aqueles direitos que nós vamos reconhecer como inacessíveis, inclusive, ao poder constituinte reformador. Ou seja, é o objetivo do Estado que não pode se alterar. Não há razão de se viver em sociedade sujeito a uma norma constitucional, senão para a garantia da dignidade, né, das pessoas humanas. Bom, pessoal, eu acho que esse era o conteúdo que eu pretendia trazer para vocês com relação ao poder constituinte, né, especialmente o poder constituinte originário. Vou gravar na sequência uma próxima aula que tratará, né, do poder constituinte reformador, do poder de alterar a Constituição, e depois, na mesma aula, falaremos um pouquinho sobre a classificação das constituições. Mas o que eu queria deixar nessa aula para vocês é que o poder constituinte é o poder de instituir um novo Estado e que no momento zero do exercício desse poder constituinte, quem o exerce vai decidir se vai pelo lado de um Estado democrático de direito ou se vai meramente estabelecer ou reafirmar uma autoridade de fato. Se for para instituir um Estado democrático de direito, aquela condição de juridicamente ilimitado deixa de existir na medida que, para configurar um Estado democrático de direito, passa a ser necessário integrar elementos mínimos nessa Constituição que garantam a normatividade desse texto constitucional. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e seguimos aí por aí com essas nossas aulas vídeo e espero que em breve possamos nos reencontrar, né, pessoalmente. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.